E aí pessoal, tudo bem com vocês? Então hoje a gente vai estudar um pouquinho aqui a última parte das funções inorgânicas, que é a função que envolve os óxidos, tá? Então vamos lá. Primeiro, definição do que é óxido. Óxido é todo e qualquer composto binário, ou seja, que é formado por dois elementos químicos, no qual o oxigênio é o elemento químico mais eletronegativo, ou seja, o oxigênio é o elemento químico com maior capacidade de atração dos elétrons, tá? Existem alguns elementos que são binários, que têm o oxigênio, mas que não são óxidos, como por exemplo o OF2, tá? O OF2, como o flúor ele é mais eletronegativo que o oxigênio, ele não é considerado como um óxido, tá? Para ser óxido, o oxigênio tem que ser o elemento químico mais eletronegativo. Como exemplo, a gente tem aí 4 exemplos, que é o óxido de sódio, o óxido de cálcio, o óxido de alumínio e o óxido de nitrogênio, o dióxido de nitrogênio, tá? Nomenclatura dos óxidos. Como que a gente faz para escrever o nome de um óxido? A gente vai usar 3 regras diferentes de acordo com qual tipo de óxido a gente está falando. Primeiro, quando a gente fala de óxidos com NOx fixo, ou seja, os dois elementos químicos, principalmente o elemento químico que está ligado ao oxigênio, ele não tem variação no seu NOx, como é o caso de todos os elementos químicos da família 1, que podem formar óxidos com oxigênio, todos os elementos químicos da família 2 também tem NOx fixo, e no caso aí o alumínio também, tá? Como que vai ser dado o nome desse óxido? A gente vai usar a regra óxido de e o nome do elemento químico que está ligado ao oxigênio, no caso o metal que vai estar ligado ao oxigênio. Então a gente ali tem 3 exemplos, o Na2O, MgO e a Al2O3. O Na, o nome é sódio, então o nome do óxido formado será óxido de oxigênio. O Mg é o magnésio, então o nome fica óxido de magnésio. O Al, o nome é alumínio, então fica óxido de alumínio, tá? Fácil, não tem dificuldade nenhuma. O segundo exemplo, a gente vai falar de substâncias que têm NOx variável, ou seja, aquelas em que o NOx pode mudar de acordo com o estado com que o elemento químico se liga ao oxigênio. Ali a gente tem dois exemplos de óxidos formados por ferro e oxigênio e cobre e oxigênio. O ferro é um elemento químico que pode variar o NOx dele. Assim, ele vai formar 2 óxidos diferentes com o oxigênio. O primeiro é o FeO e o segundo é o Fe2O3. Tá? A mesma coisa acontece com o cobre, que forma o Cu2O ou o CuO. Tá? Nesse caso, como o elemento químico que está ligado ao oxigênio tem NOx variável, a gente vai usar a seguinte regra. Vamos usar óxido de, nome do elemento químico que está ligado ao oxigênio, e depois o NOx desse elemento químico que está ligado ao oxigênio, sempre escrito em algarismo romano, tá? No caso ali o primeiro, FeO, se só tem um ferro, significa que o NOx do ferro é 2, então o nome fica óxido de ferro 2. No de baixo, Fe2O3, significa que o ferro tem NOx 3, mais 3, então fica o nome óxido de ferro 3, tá? A gente também pode utilizar a denominação da seguinte maneira, chamando o primeiro exemplo lá, que tem o NOx menor, óxido ferroso, colocando oso no final. E o segundo, que tem o NOx maior, a gente pode usar o nome óxido férrico, assim como a gente aprendeu lá para as bases, tá? Por fim da nomenclatura, a gente vai falar dos óxidos formados a partir de não metais. Esses óxidos formados por não metais, a gente vai usar uma regra bem diferente. Primeiro, a gente vai utilizar um prefixo que se refere à quantidade de oxigênios na molécula. Se tiver 1, o prefixo é mono, se tiver 2 é di, se tiver 3 é tri, 4 é tetra, 5 é pente e assim por diante. Tá? E depois a gente também vai utilizar um prefixo para a substância que está ligada ao oxigênio, dependendo da quantidade dela, a gente também vai usar esse mesmo prefixo, mono, di ou tri. Tá? Olha ali no primeiro exemplo, CO. Como que fica o nome? Só tem um oxigênio, então o nome fica monóxido de carbono. O segundo ali só tem 2 oxigênios, então o nome vai ficar dióxido de carbono. E o terceiro são 5 oxigênios e 2 nitrogênios, então o nome fica
nitóxido de dinitrogênio. Tá? Classificação dos óxidos, gente. Como é que a gente classifica os óxidos de acordo com as suas características? A gente vai usar 5 formas para fazer essa classificação dos óxidos. Primeiro, de acordo com as características químicas de cada óxido, e depois de acordo com o NOx que esse óxido pode apresentar. Primeira forma de classificação, óxidos ácidos. Óxidos ácidos são óxidos que possuem características de um ácido. Como assim características de um ácido? Significa que eles podem reagir com uma base, ou quando estão misturados com água, eles reagem com essa água e formam ácidos. Como por exemplo aqui ó, o trióxido de enxofre e o dióxido de carbono. Tá? Óxidos básicos são os óxidos que possuem características básicas, ou seja, podem reagir com ácidos ou quando em presença de água formam bases, como é o caso do óxido de cálcio e do óxido de sódio. Tá? Óxidos neutros são aqueles que não têm características nem de ácido e nem de base. Portanto, eles são chamados de neutros. Como exemplo, a gente tem o monóxido de carbono, o monóxido de nitrogênio e o monóxido de dinitrogênio. Tá? Nesse caso aqui, eles não reagem com água, não reagem com ácidos e nem com bases. Os óxidos anfóteros são aqueles que possuem as propriedades tanto de ácidos quanto de bases. Significa que, se eu colocar um óxido anfótero para reagir com uma base, se eu colocar ele para reagir com uma, ele sofre reação com base formando um sal e, no caso, ali uma outra substância. Se eu colocar ele para reagir com ácido, ele vai formar água e um sal também, tá? Então são óxidos que podem reagir tanto com ácidos quanto com bases, que é o caso do óxido de zinco e do óxido de alumínio também. E por último a gente tem os peróxidos. Os peróxidos são todos os óxidos em que o oxigênio, o NOx dele não é 2, o NOx dele é igual a -1, tá? Como exemplo aqui a gente tem esse carinha aqui que é o que a gente chama de água oxigenada, ou no nome mais correto, peróxido de hidrogênio. Tá? Por fim, a gente vai falar dos usos dos óxidos no nosso dia a dia. Eu coloquei como exemplo aqui só 3, tá? Para a gente não se estender muito na nossa aula de hoje. Primeiro, dióxido de carbono, que é o gás carbônico. Tá? Ele é um gás presente no ar. Ele é o terceiro gás em maior quantidade no ar, só perde para o oxigênio e para o nitrogênio. Tá? Só que esse gás ele também tem algumas aplicações práticas no nosso dia a dia. Como, por exemplo, ele é utilizado em extintores. Aquele extintor de pó branco, lá, o extintor de pó químico, nada mais é do que gás carbônico. Tá? Gás carbônico utilizado na extinção dos incêndios. Ele também é utilizado como gás refrigerante no próprio refrigerante. Tá? O gás, que quando a gente abre a latinha faz aquele barulhinho de escapando o gás, é gás carbônico escapando do refrigerante. É ele quem ajuda a manter o refrigerante aquele sabor mais ácido que o refrigerante tem, aquele sabor específico do refrigerante, tá? E ele também pode ser usado para refinar o açúcar. E uma outra importância bem grande do dióxido de carbono é que ele é um dos principais gases causadores do efeito estufa. Ele é produzido durante a combustão de materiais orgânicos. Qualquer material orgânico, quando ele é queimado, ele gera dióxido de carbono, e esse gás ele é um dos principais responsáveis pela intensificação do efeito estufa. Ele causa o efeito estufa, obviamente, ele é o responsável por causar o efeito estufa, mas em grandes quantidades ele intensifica esse efeito, fazendo com que ele se torne um efeito maléfico, ao invés de benéfico que ele deveria ser. Tá? O óxido de cálcio. O óxido de cálcio ele é conhecido como cal virgem. Tá? O óxido de cálcio ele é utilizado principalmente como alvejante de tecidos ou para corrigir a acidez do solo na agricultura. Tá? Esse óxido de cálcio, pessoal, ele é muito aplicado no solo quando o solo está muito ácido, e como ele é um óxido com características básicas, ele é considerado um óxido básico, ele consegue reagir com o ácido, com excesso de hidrogênios, de íons hidrogênios do solo, e formar aí compostos estáveis que diminuem a acidez do solo, que fazem com que esse solo adquira uma característica mais neutra. Tá? E o último exemplo é o peróxido de hidrogênio, ou também conhecido como água oxigenada.
A água oxigenada ela é muito utilizada como antisséptico para tratamento aí de machucados. Quando você se corta, por exemplo, passa a água oxigenada para fazer a desinfecção do local. E também é utilizado como descolorante aí em salões de beleza. Ele é utilizado junto com a tinta para ajudar a misturar a tinta, é utilizado junto com pó descolorante para fazer a descoloração do cabelo. Beleza, gente? Essa foi nossa aula de hoje, bem curtinha sobre óxidos. Até semana que vem. Tchau, tchau, gente.